Já vai começar. Muito bem, então aqui estamos na nossa live, a segunda live sobre circuito RC, em série em corrente alternada, discutindo que comportamento estranho é esse do capacitor, que faz com que se manifestou naquele gráfico de corrente versus frequência. Corrente muda porque a resistência muda, mas aí essa resistência muda com a frequência, então a gente tem que chamar de outro nome, reatância, e fomos desenvolvendo até, espero que chegou lá no finalzinho, onde vocês determinaram que é, como descrever essa propriedade do capacitor. Vamos chamar aqui de reatância capacitiva. Então, vamos lá. Todos conseguiram chegar no finalzinho ou não? Descobriram qual que é a expressão que muitos já conheciam, mas conseguiram chegar nessa expressão? A Dulce chegou. Ou seja, quem mais chegou? Conseguiram descrever o que é o XC? Professor, eu consegui escrever assim em texto, mas eu não consegui chegar na expressão mesmo. Mas eu estava com uma dúvida no gráfico, que é o gráfico de log, que é de x pela frequência, onde você fala para analisar as unidades. Não consegui muito bem ver essa relação das unidades aí. Qual a equação que você chegou no de log? Vamos lá. Foi 157, alguma coisa, vezes x elevado a 1,00 alguma coisa. Tá, então agora troca x e y, que isso aí são grandezas matemáticas, assim, por grandezas físicas do problema. Tensão, corrente, resistência. Escreve essa equação agora falando na física, não simplesmente na matemática. O que vai dar? O que é o teu y? Dulce, ajuda ele aí. O y é o valor do xc, né, que a gente está procurando. Tá, então o y, a variável y é aquele xc, aquela propriedade que, em princípio, desconhecida do capacitor. Vai dar 157, alguma coisa, não é isso? Vezes... O meu deu 159,15. E aí o x seria a frequência. E o x é frequência. Elevado a menos 1. Bateu aí, Leonardo? Foi isso mesmo. Tá, então você chegou numericamente nos coeficientes, vamos dizer, dessa função potência A e B. O que está escondido nesse A, nesse 150 e algo aí, 159? Será que a gente consegue descrevê-lo de alguma outra maneira, em função de V0, de R, de que mais? De C, de F, de qualquer coisa? Não, F não pode, porque F é variável. Esse número é uma constante. Então, o 159 não pode depender de frequência, porque ela varia. É variável, né? Nem de XC. Mas pode depender de V0, de R, de C, e basicamente isso. E algum outro número. Então, como descobrir o que está escondido? Eu dei a dica lá, onde está? Item 14. Faça uma análise dimensional, uma análise das unidades. Tá, então, qual que é a unidade de XC? Que é o Y. Tudo bom, Sandro? Qual que é a unidade de XC? Seria ohm. Ohm, afinal, é a nossa, entre aspas, resistência equivalente. Então, ohm é igual a uma unidade que eu não sei quanto vale, que eu estou descobrindo, multiplicado por qual que é a unidade de frequência?
É, kilohertz, né? Em princípio, é hertz. Tá? Nós estamos na tabela usando quilômetro. Depois multiplica por 1000 aí. Em princípio, é hertz. Hertz é 1 sobre segundo. Então, frequência a menos 1 é 1 sobre segundo a menos 1, conhecido como segundo. Então, a unidade desse 159, em princípio, é ohm por segundo. Tá, vamos tentar agora traduzir isso em outras coisas. Aí eu continuo minha dica lá, ó. Lembra que Farad é Coulomb por volt, Ampere é Coulomb por segundo, e Hertz é 1 sobre segundo, e Ohm é volt por ampere. Então vamos agora destrinchar esse, abre esse Ohm, abre esse segundo, vai mexendo e vê onde é que você chega. Tá? Quem mais fez isso? Qual que é a unidade desse número? Vamos lá, o ohm, ó, vamos pegar a dica lá. Ohm é volts por ampere. O que mais que eu posso mexer aqui? Ampere é Coulomb por segundo. Corte segundo, vai dar volt por Coulomb, vai dar, uau, direto Farad. O que? 1 sobre Farad. Peraí. Eu estou fazendo aqui no meu papel. Meu papel aqui funciona tudo, mas deixa eu... Vamos fazer aqui, ver se consigo botar isso aqui. Devia ter colocado já. Dulce, explica para ele enquanto eu monto aqui minha plaquinha. O meu deu 1 sobre Faraday, né? Perfeito. Aí, como o Faraday, quem é dado em Faraday é o capacitor, só que o valor do capacitor era 1 microfaraday, então tinha que ter alguma coisa que estaria multiplicando ele para dar aquela constante de 159. Então, peraí. Vamos, deixa eu montar minhas coisas aqui. Eu acho que eu consigo compartilhar essa tela. Opa, botão errado, vai. Essa aqui. Então, vamos lá. Até onde nós tínhamos chegado aí, alguém disse que XC era igual, eu não sei o número, é em torno de 159, em torno disso, tá? Epa, ai, agora vai acontecer tudo de novo. Alguma outra? Não, peraí, o que eu estou fazendo aqui? F é menos 1, não é isso? Vamos ver esse cara aqui, ó. Eu sei que esse é ohm, esse aqui é 1 sobre segundo menos 1 é segundo. Poxa vida. Eu não sei por que esse mouse fica andando onde não deve aqui. Eu estou apertando de errado. Então, vamos lá. Ohm é igual a alguma coisa que eu quero descobrir vezes segundo. Então, essa alguma coisa que eu quero descobrir, que é a unidade desse número aqui, é ohm por segundo. Mas vamos brincar. Ohm, eu dei a dica ali, que era volt por ampere. Aí eu dei a dica também que ampere era Coulomb por segundo. Então, corta, isso aqui vai dar V por C. Mas eu falei também que Coulomb por volt é Faraday. Então, isso aqui é 1 sobre Faraday. Então, essa constante aqui, olha, 159, tem como unidade 1 sobre Faraday. Então, ela deve ser alguma coisa... Opa, que mudou aqui? Eu ainda vou entender esse meu mouse. Isso aqui tem cara de ser alguma coisa, uma constante, que eu vou chamar de K sobre a capacitância. Por quê?
Esse K aqui é adimensional, é um número. Raiz de 2, 5, qualquer número, sem unidade. Mas o C é capacitância, cuja unidade é Faraday. Então, isso aqui bate. Se eu faço isso, olha só. Faça a continha aí. Esse meu K deve ser em torno de 159 vezes... Qual que era a capacitância? 1 microfaraday. Então, o K... dá o quê? Quando dá essa conta aí? Vamos lá, fazer essa continha aí. 159 vezes 1 elevado a 6 menos. Tá? Que vai dar aqui 1,59 menos 10 a menos 4. Então, o que eu estou concluindo até agora? Tá? Que XC é igual a essa minha constante K, que eu não sei quanto vale, dividido pela capacitância vezes 1 sobre F. Agora eu sei que esse K é igual a... Puxa vida, o que acontece aqui que eu sempre me perco? Que bobeira que eu estou fazendo aqui que eu não entendi até agora. Nossa, tá mexendo tudo aqui, tá? K é igual a 1,59 vezes 10 a menos 4, C, 1 sobre F. Agora vamos fazer o seguinte, pega esse número aqui, ó, joga aqui para baixo. Vamos calcular o inverso dele. Quando dá 1 sobre isso? 1 sobre isso dá o seguinte, olha só. Eu posso escrever que essa minha... Aqui não é K, aqui é XC. Eu posso escrever que XC é igual a 1 sobre... Invertendo esse número, vai dar 6,28... Não, vezes 10 ao cubo, 1 sobre CF. Isso aqui lembra alguma coisa? O que tem cara de 6,28? Parece um número de Avogadro, não é ou não? Tem nada a ver. Não, só o 6,28. Bem mais simples ainda. Opa, peraí, alguém escreveu aí, eu não estou lendo aqui, calma aí. 2π. Opa, então peraí. XC é igual a 1 sobre 2π F. C. Mas aí eu dei um pulo que... Ai. Por que esse meu mouse nunca faz o que eu quero, hein? Deixa eu ver se eu botar ele aqui, ele melhora. E esse cara aqui, ó. 10 ao cubo F. Não lembra algo como kilohertz? Então, repara. Se você escrever a tua frequência em kilohertz e tua impedância, tua reatância capacitiva, teu XC em ohm, a expressão é essa aqui, ó. Ou seja, a gente conclui do laboratório que XC é igual a 1 sobre ômega C, onde ômega é igual a 2πf. Em outras palavras, conseguimos simplesmente brincando com os dados experimentais e fazendo um de log, ajustando uma unidade, observando e um pouquinho de imaginação, vamos dizer, 6,28 para 2π, é um número bem... é uma novidade. Mesmo porque 2π... Opa, então vamos lá.
Vamos de novo. Então, eu tinha essa... O que eu fiz? Deixa eu ver se eu volto aqui. Ó. Descobrimos que a unidade é 1 sobre Farad. Unidade do quê? De 159. O 159 é uma constante... Bom, se é 1 sobre Farad, deve ser alguma coisa sobre C, capacitância. Então, eu falei, olha, alguma coisa é um número. K, N, qualquer coisa. Um número sobre C. Quanto vale esse número? Vale 159 vezes C. Então, ele vale aqui, ó, 1,59 10 a menos 4. É um número, não tem unidade. A unidade estava no C, Farad. O K é um número. Então, eu posso escrever aqui na equação XC é igual a K sobre C, multiplicado por 1 sobre F. O F é menos 1. Então, vamos ver o seguinte. Esse K aqui, eu vou jogar aqui para baixo. Vocês estão vendo meu mouse ou não? Tá vendo? Dá para ver sim, professor. É que eu não tenho o retorno da tela aqui, por isso. Então, vamos lá. Eu vou inverter o K, botar aqui embaixo. Quando eu faço 1 sobre K, ele me dá esse número aqui, ó lá. 6,28 vezes 10 ao cubo. Eu pego 10 ao cubo, jogo aqui no F, e em vez de escrever a frequência em Hertz, eu escrevo em kHz. Que é o que está na tabela, inclusive, ó lá. Nós fizemos a tabela em kHz. O que sobrou? 6,28. Mas 6,28 é cara de quê? De 2π. Então, eu consigo empiricamente, sem entender de física, sem entender o fenômeno, simplesmente brincando com gráficos e unidades e tudo mais, escrever que esse meu fator desconhecido, que eu chamei de XC, que tinha alguma relação com uma, entre aspas, resistência equivalente, que foi observado naquela primeira tabela, que era a frequência por tensão no resistor, tá? Esse tal de XC pode ser escrito como 1 sobre ômega C. Ômega é a frequência angular, 2πfc. Tá? E assim eu consigo, então, propor uma equação para esse comportamento, que eu vou chamar agora de reativo do capacitor. Repara que eu ainda não entendi a física do problema. Tá, agora eu vou ter que pensar mais coisas. Mas eu percebi que existe uma grandeza que pode ser escrita como 1 sobre ômega C. Ou seja, eu estou chegando em resultados a partir do quê? O que eu tinha lá no começo? Eu tinha aquela tabela, variei a frequência e medi a diferença de potencial no resistor num circuito RC. Em outras palavras, eu tinha a corrente em função da frequência. Só isso. A partir daí, começamos a brincar. A primeira tentativa foi meio frustrada, falar que essa resistência equivalente, que eu chamei depois de impedância, era algo como R mais um X. Não deu muito certo. Aí eu acordei de bom humor, falei, não, vamos fazer ao quadrado. Z ao quadrado igual a R quadrado mais X ao quadrado. E, nesse ato de desespero, me levou à expressão correta do XC. Então, o XC em função de F é uma hipérbole, como vocês já viram. O XC encaixa, acopla com R, dessa maneira, vamos chamar assim, pitagórica, como se fosse um triângulo retângulo. Não é uma mera soma, mas é uma soma como se fossem dois catetos, um cateto R e um cateto XC. Poxa, isso vai me dar alguma sacada daqui a pouco em tentar geometrizar isso aí. Pô, de onde veio o 2π? Se eu tenho uma corrente alternada, se eu tenho algo que pode ser descrito como uma amplitude vezes um seno de alguma coisa, poxa, 2π e função trigonométrica tem tudo a ver. Então, deveria ter aparecido 2π. E apareceu. Pronto, olha que fácil. E assim, professor, fechamos. Desculpa, professor. Esse 2π vem a ser essa onda senoidal? Uma onda senoidal completa? Não.
esse 2π, ele tá me dizendo que eu tenho um fenômeno que oscila. Tá, em princípio. Tá? Então, essa oscilação tem uma certa frequência que eu vou... quando eu descrevo matematicamente uma função que oscila, aparece lá uma função, geralmente seno ou cosseno. Qual que é o argumento? Algo que multiplica o t. O que é esse algo? É a frequência angular, radianos por segundo. Porque aí vezes o tempo segundo dá radianos. E radianos é o argumento da função trigonométrica seno ou cosseno. Dentro do parênteses, seno de alguma coisa. Esse alguma coisa é radianos. Ou graus. Mas vamos pensar em radianos, que é mais sério. Se o tempo é segundo, algo que multiplica ele é radiano por segundo. Essa é a nossa frequência angular, o nosso 2πf, ou 2π sobre período. Então, lembrando que minha tabela inicial de F por I, F por V de R, foi obtida quando nós usamos corrente alternada, e corrente alternada varia no tempo, varia periodicamente no tempo, ter um 2π não é uma coisa estranha. Então, eu cheguei a um resultado, empiricamente, que é coerente. O que eu faço agora? Eu falo, teóricos, olha o que eu achei. Busquem agora um modelo teórico para ver se bate com isso, porque o experimento é descrito por isso. Eu não entendo muito a física do problema, mas eu consigo já descrever matematicamente. Eu cheguei numa equação empírica. Então, agora vamos passar para a teoria. A teoria vai desenvolver todo um raciocínio. Depois a gente estuda tudo e fala, bom, vamos agora então entender o que está acontecendo com esse problema. O que tem a ver isso? Quer dizer, por que um capacitor dificultaria a passagem de corrente? Tá? O que o capacitor está querendo impedir? Tá? O que ele está reagindo a quê? O capacitor reage essencialmente a cargas elétricas. Grosseiramente, quando a fonte começa a aumentar o potencial dela, quando a corrente começa a aumentar, quando o capacitor começa a armazenar carga, ele fala, as primeiras cargas são bem-vindas, mas daqui a pouco eu não quero mais, eu vou dificultar. Então ele começa agora a competir com a fonte. Quando a fonte está no valor máximo, o capacitor está carregado tentando bloquear tudo. Aí a fonte vai para o ciclo negativo, o capacitor libera a carga, faz o contrário. Ele está sempre brigando, vamos dizer, entre aspas, com a fonte. Está sempre reagindo a cargas que chegam ou cargas que vão, a corrente que aumenta, a corrente que diminui. Então, a gente começa agora a discutir um pouquinho mais da física do problema. E aí vamos engordando todo o nosso conhecimento. E a aplicação de XC? Que é o último item, não é isso? Não tem lá uma questão? Sei lá, cadê ela aqui? 15, 14? Tá, e aí? Isso serve para alguma coisa? Pensa bem. O capacitor, ele atua, ele bloqueia a corrente, ele reage de maneira diferente quando a frequência é baixa ou é alta. Vamos pegar só os extremos. Em frequência baixa, o capacitor fala, olha, a minha reatância é muito grande, portanto, não vou deixar a corrente passar. Em frequência alta, a reatância, lembra aquele 1 sobre F? Em frequências altas, o capacitor tem uma reatância capacitiva baixa. Ele vai reagir levemente à passagem de corrente. Deixa passar. É bem permissivo. Nos casos extremos, em frequência alta, em frequência baixa, o capacitor é um circuito aberto. Não passa a corrente por ele. Não deixa fluir corrente no circuito. Em correntes altas, ele é um fio, um curto-circuito.
ele, se você tirar do circuito, não muda nada. Tudo bem essa ideia? Agora não precisa ser tão radical assim, mas em frequências baixas, que não precisa ser zero, mas em frequências baixas, o capacitor dificulta a passagem de corrente. Em frequências altas, ele deixa passar. Então vamos pegar um caso agora de um gerador que emita, que produza, não frequência única, mas várias frequências. Uma coisa, um espectro, chama assim, branco de frequência. Branco porque são várias frequências. Assim como a luz é uma mistura de cores, quando eu tenho uma mistura de frequências eletromagnéticas, ou no caso aqui, nossa fonte, eu posso chamar isso aí de uma frequência, um sinal branco. Por exemplo, o rádio. Ou qualquer aparelho de som. Rádio, já você nem sabe o que é isso mais. Qualquer tocador de música aí, sei lá o que vocês querem imaginar, MP, qualquer coisa, assim vai. Tá? Aquilo que vai para o alto-falante para você escutar. O que passa naquele fio, aquela música, tem frequência, tem componentes de frequência baixa, média e alta. Ou seja, tem sinais graves, baixa frequência, sinais médios e sinais agudos de alta frequência. Tudo isso vem pelo fio. E aí encontra um capacitor. O que acontece do outro lado? Quem que vai aqui para o outro lado? Aqui está o alto-falante. Então, entre o teu emissor de música e o teu alto-falante, tem um capacitor. Tudo chega aqui. O que vai passar para o lado de lá? Vamos pensar em duas componentes. Uma componente de baixa frequência, sons graves, e uma componente de alta frequência, sons agudos. Bem binária a música. Assim. Então, vê as duas correntes, frequência alta e frequência baixa. A frequência baixa chega no capacitor. Ela consegue atravessar o capacitor? Qual que é a dificuldade que o capacitor impõe à passagem de um sinal de frequência baixa? Como que é a reatância capacitiva em frequências baixas? Muito grande. Reatância capacitiva vai te dar aquela noção, em ohm, inclusive, de quão difícil é passar esse sinal de baixa frequência. Então, aquela componente da tua música de baixa frequência, grave, ela acaba não passando pelo capacitor, ou passa atenuada. E a frequência alta? Quanto que o capacitor dificulta a passagem de uma frequência alta? Como é que é a reatância capacitiva em altas frequências? Muito baixa, pouca. Portanto, o capacitor ele não vai impedir que frequências altas passem. Como é que é o resumo da ópera? Então, dá para fazer uma espécie, ainda não tanto um seletor de frequência, esse é um passo além, mas estamos chegando lá. Ele é o chamado um filtro passa alta. O que é isso? Chegam várias frequências do capacitor. As frequências altas passam, as frequências baixas são bloqueadas. Professor, mas a baixa frequência realmente não passaria ou ela sofreria um atraso? Não, sofreria um amortecimento. A intensidade diminui. Quando você fala em intensidade, em produzir alguma coisa eletricamente, você fala em corrente. Então, o que vem do teu aparelho de som, vamos dizer assim, é uma corrente de sons graves, de alta frequência, de baixa frequência, e outra corrente do mesmo fio. Tem várias componentes, tá? Então, tem uma componente de baixa frequência e uma componente de alta frequência, com uma certa amplitude. Ao passar no capacitor, a amplitude da alta é praticamente a mesma. A da baixa reduz. O que teu ouvido escuta? Essencialmente, alta frequência. Então, você utilizou um filtro passa alta, como a gente chama.
Só frequência alta que passa, frequência baixa não passa. Se alguém já mexeu com som, é que fonezinho não tem graça, né? Quando você tem aquelas caixas de som enormes, geralmente você tem lá um falante, um grandão, que emite o som grave, aquele woofer que você vê ele mover mesmo, ele tem uma suspensão acústica, e tem geralmente, simplificando, um pequenininho, esticadinho assim, mais pequenininho, que é o tweeter, que é para sons agudos, sons estridentes. O que o pessoal faz no som? Pega um capacitor e coloca lá no tweeter. Para quê? Para que ele emita apenas sons agudos, e o som fique muito agudo. Então você separa, enquanto o woofer emite sons graves, o tweeter emite som agudo. Oi, para que isso? Porque cada um, vamos dizer, o woofer é aquele grandão, tem massa, tem inércia. Imagina aquele bichão indo e voltando muito rápido, altas frequências. Ele nem vai nem volta. Ele fala, pô, tem que ir, tô voltando. Não, tem que... Peraí. Ele tem mais, então no que ele vai, ele quer ir, até parar. Depois ele volta. Então há uma inércia mecânica que faz com que o teu alto-falante grandão não consiga vibrar em frequências muito altas. Ele é mecanicamente próprio para frequências baixas. O tweeter não. O tweeter ele é uma membrana esticadinha, ele é pequenininho, como se fosse um surdo e um tamborim. Os dois são percussão, os dois só bater que sai som. Mas o surdo só emite som grave. Por quê? Porque ele tem uma membrana enorme, e aquela membrana chacoalha. Você vê até. O tamborim não, é uma membrana pequenininha, esticadinha. Emite sons mais agudos. A frequência de ressonância dele é mais alta. Então, o que você faz? Você purifica o som, mandando para ele só frequências altas. Para que ele não fique, vamos dizer, contaminado com um sinal inútil. Então, você usa como filtro. É muito parecido com o que acontece no nosso ouvido, tá? Por que a gente escuta de 20 Hz a 20 kHz? Quem que define essa limitação na nossa audição? Por que o nosso limite, vamos lá, superior é 20 kHz? Por que o tímpano não consegue vibrar mais do que 20 mil vezes por segundo? Porque ele tem massa, tem inércia. No que ele vai, ele tem que voltar, mas ele tem que ir e voltar 20 mil vezes. Então o que ele faz? Ele nem vai nem volta, ele fica parado. Ficou parado, vem aqui o barulho externo, ele não passa para o teu ouvido interno. Você não está escutando nada. Porque o tímpano tem massa. Por isso. Aí os 20 Hz lá embaixo. Bom, 20 Hz é porque o tímpano ele tem uma certa dimensão, ele é pequenininho. Ele não consegue, por ser muito pequeno, entrar em ressonâncias em frequência muito alta. Então, abaixo de 20 Hz, ele não mexe. Não mexendo, o sinal chega e não passa para o teu ouvido interno. Ouvir a tua orelha interna. Então você também não escuta. Tá? Aí é um sistema mecânico, mas eu posso ter um sistema também elétrico, então. Então repara que, para que serve? Qual que é o uso tecnológico? Para você filtrar. Você tem um ruído branco. Eu quero só alta frequência, eu quero cortar a baixa frequência. Eu boto capacitores. Tá? E qual que é o limite entre o passa e o não passa? Entre o alta frequência? Qual que é o limite? Aí sim, tem como... Se a gente fosse mais na teoria, você teria como definir isso. Nós não conseguimos falar aqui. Mas aquela curva, ela vem aqui embaixo, sobe, estabiliza. Tá? Tem algum ponto aqui de inflexão na subida, que é o que a gente chama de frequência de corte. Que tem como definir na teoria. Que eu não estou colocando com vocês. Eu estou imaginando que o meu filtro ainda é binário. Não passa nada, passa tudo. Alta daqui para cima, passa tudo, daqui não passa nada. Então, qual que é o uso prático tecnológico? Filtros. Eu posso eliminar alguns sinais, nesse caso de baixa frequência. E se eu quiser de alta,
Se eu quiser filtrar o contrário, deixar passar baixa e filtrar alta, aula que vem. Porque essa aula não, essa aula é só capacitores. Tá? Então a gente consegue brincar com frequência. Eu acho que quem perguntou, não sei se o William, de que ele falou de como é que ele falou? Um seletor de frequência. Vamos chegar lá daqui a umas 3 aulas. O que é o seletor? Eu tenho um ruído branco. Eu corto daqui para cima e daqui para baixo. Passa só uma banda. Tá? Que banda é essa? É como você tinha lá, puxa, um exemplo lindo. Pega o radinho de pilha do vovô, ou às vezes do papai, ele tinha um botãozinho lá que ele mexia assim, para sintonizar. O papai, acho que é do vovô mesmo. O papai não tinha mais isso, não. Tá? O que ele está fazendo ali? Ele está ajustando eletricamente todo aquele monte de ruído eletromagnético que vem na tua para uma frequência especial. Ele está sintonizando com aquela emissora. Pronto, aí você escuta a música. Bom, o celular também tem isso, tá? Ele tá ajustado para a frequência da tua emissora, depende da tua operadora. O teu Wi-Fi também. Tem lá uma frequência que ele está ajustado. Então você vai ajustar as frequências. E a ideia é muito parecida com aquela do gerador. Você vai ajustar emissor e receptor para ter maior transmitência, maior potência útil, maior efeito. A mesma ideia que nós vimos lá no gerador. Num caso bem mais simplesinho, mas agora é consumo. Então, é possível chegar, sim, num seletor. Não é o nosso caso ainda, tá? Mas nós estamos indo nessa direção. Um dia a gente chega lá. Um dia em breve. Em agosto. Né? Não vou falar muita coisa, porque não dá tempo também, né? Pô, peraí. Mas nós vamos passar por isso. Então, já adianto. Existem sistemas que é um passa alta, existem sistemas passa baixa, e quando você junta é o chamado passa banda. Só passa uma banda. Você seleciona. Então, você consegue brincar agora com a eletrônica para fazer isso. Tudo bem? Então, por aí a questão 16. Filtros. Certo? O que mais, gente? Eu não entendo de música, não. Vamos lá. Pedal compressor da guitarra. Quando você pisa no pedal, eu não sei se ele distorce, se ele joga outras frequências e faz uma bagunça, ou se ele, entre aspas, purifica. O que ele faz, Leonardo? Ele tipo que purifica, é como se ele tivesse, se você não quisesse ter muito agudo e muito grave, ele achata a onda, daí fica praticamente tudo na mesma frequência, assim, nada muito agudo nem nada muito grave. Ele deve tirar os extremos, talvez, pode ser. Vocês já viram, com certeza, aqueles equalizadores, que é um monte de botãozinho, mesa de som, com trocentos canais. Cada canal daquele, cada botãozinho que sobe e desce, agora é digital, não tem mais nada disso, então, mas cada botãozinho daquele é uma frequência. Então você pode, que vai definir a intensidade, você pode zerar frequências baixas e deixar só passar alta, ou pode fazer o contrário, ou pode fazer uma mistura, ou você pode equalizar o som. Por isso que ele chama equalizador, óbvio, né? O que faz um engenheiro de música, um engenheiro de som, quando tinha shows? Chega num ambiente, cada ambiente tem a sua acústica própria, ele tem lá o emissor, que é a banda, tem algumas caixas de som que são repetidoras. O que ele tem que fazer? Ele tem que ajustar esse quanto de frequência grave em agudo em cada parte do teu ginásio, do teu como é que chama? Do teu parque, do teu não sei o quê, para que todo mundo escute bem. Senão, quem está muito longe só escuta grave, não escuta agudo. Quem está muito perto só escuta agudo. Então, é uma bagunça. Então, ele tem que equalizar o som.
tem que distribuir igualmente em todo o público. Ele vai brincar com esses filtros. É bem mais um capacitor, concordo. Tá? Mas são filtros que vão falar, eu quero muita intensidade nessa faixa, nessa frequência. E aqui eu não quero muito, aqui eu posso cortar. E agora dá para brincar de um monte de coisa. Ainda não, nós só estamos só com capacitor por enquanto, tá? Mas já dá para fazer bastante coisinha. Certo, pessoal? Estamos ainda construindo um monte de coisa. Calma que tem conhecimento demais aqui para brincar. Mas, poxa, reconheça, vocês saíram de uma medição ingênua de frequência, da diferença de potencial no resistor com a frequência. Um circuito R e C. Vocês monitoraram o R, inclusive, nem o C. E por que monitorar o R? Porque medir o R e medir o VR e dividir por R é o mesmo que medir a corrente. Só que medir a corrente com osciloscópio é complicado, porque medir corrente com um voltímetro não dá. Então você mede a diferença de potencial no resistor, divide por R e encontra a corrente. Então nós tínhamos um gráfico de corrente, vamos dizer assim, efeito por frequência. Começava aqui embaixo e ia lá em cima. Porque o capacitor bloqueia os efeitos em baixa frequência. E não está nem aí com de alta frequência, deixa passar. E tem uma região de transição. Ou seja, tudo isso naquela simples curva que nós fizemos lá no comecinho. Olha só. Como é divertido o laboratório. A gente estava simplesmente... ficou surpreso que a corrente no circuito muda muito em função da frequência. Vamos investigar. Aí fizemos. Aí montamos um protocolo, uma sequência de raciocínios. Chegamos num lugar não muito bom, colocamos uma hipótese de trabalho no desespero, que igual, sem querer deu certo. E deu certo. Tá, então teve uma forçação assim, o meu ato de desespero já era conhecido, eu sabia como é que ia ser, então não foi tão desesperado assim, mas em princípio foi um chute, baseado em quê? Não sei, eu gosto de Pitágoras, vou chutar por Pitágoras. Pronto, foi uma intuição divina que veio. Funcionou. Agora explique, tá? Porque só isso não é ciência. Tem a resposta, tá? Agora me explica por quê. Agora vamos desenvolver toda uma teoria para explicar o teu desespero, o teu ato de desespero, o teu chute bem dado. Isso é a continuação da história. Certo, pessoal? Então, assim nós conseguimos descrever a expressão para reatância capacitiva, ou seja, definimos um conceito, um parâmetro, que é uma grandeza, que me fala dessa... quanto que o capacitor dificulta a passagem de corrente, observando que essa posição dele, essa dificuldade, essa reação do capacitor é uma reação que depende da frequência, ela não é uniforme. Porque se eu colocasse o resistor em frequência média, alta ou baixa, ele é exatamente igual. Ele só reduz. Só transforma em outra forma de energia que não é tão útil, calor. Tá? O capacitor é seletivo. Ele não gosta de frequência baixa, ele bloqueia, mas ele deixa passar a frequência alta. E fomos descrevendo isso, fomos entendendo, buscar uma teoria, buscar um modelinho, buscar uma ideia, até chutar bem dados, foi para o monolog, para o dilog, desculpe, percebeu que era uma função hiperbólica, um f a menos 1, legal,
aquele coeficiente tinha cara de 1 sobre Farad, pô, eu tenho um capacitor, caramba, o que sobra aí? 2π, pum, fechamos a nossa expressão de reatância capacitiva, sem saber nem de física 2 ainda. Ou seja, o laboratório consegue chegar em alguns lugares interessantes. E às vezes dá dica para os teóricos. Outras vezes é o contrário. O teórico faz a conta e fala, olha, se você conseguir medir isso, você vai encontrar tal valor. E aí corre os experimentais para fazer aquela maquininha funcionar. A coisa encaixa. Então, o LHC, por exemplo, os teóricos previam partículas que não conseguiam medir. Vai falar, experimentais, se vocês fizeram um acelerador com tal energia, produzir a colisão desse jeito, medir assim, 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 deve acontecer isso. Falei, vamos testar. Bom, conseguiram e estão testando até hoje. Vamos lá. Então, um puxa o outro puxa um, e quando os dois funcionam, complementa maravilhosamente bem. Isso é ciência. Certo, pessoal? Leonardo, não sei se você toca guitarra, mas na guitarra você tem geralmente 2 ou 3 captadores, não é isso? E você tem botãozinho que você seleciona. Você seleciona um que é mais grave, mais médio e mais agudo. Você consegue brincar com isso, não consegue? Exato. A minha tem 2 captadores. Tá. Daí os captadores que eu uso ainda são mais graves. Daí geralmente falam que o de cima, né, é o grave e o de baixo é o agudo. Agora, porque eu não sei. Porque tá no final das cordas fica mais agudo. O que está no final da corda? Porque tem menos... Quando você tem muita corda, você consegue fazer uma amplitude grande da corda. Próximo do... Como é que chama aquilo lá? Traste? Como é que chama? Não é traste. Finalzinho da corda, né? Daquela esgata. Ali a amplitude é muito baixa. Então você não tem intensidade para medir frequências baixas, só altas. Então o teu captador agudo está mais perto da região final ali. E o mais grave está mais longe. Ou seja, eu não entendo nada de música, tá? Não sei tocar nada, mas pela teoria eu conheço alguma coisa. Mas não peço para tocar. Então, faz sentido isso. Certo, pessoal? Professor, Oi. eu tô com uma dúvida, tô com a dúvida ainda, assim, eu não sei visualizar bem, assim, o que tá acontecendo, porque, tá, a corrente, ela está relacionada com a frequência do gerador, certo? Mais ou menos, continua a sua ideia. Tá, então, assim, se tem a ver com a frequência, então, não sei se tanto, mas, então, o quanto que a carga, o quanto que o gerador está soltando dessa carga, né, da intensidade da corrente por um intervalo de tempo, e isso tem a ver com o carregamento do capacitor, do quanto ele precisa carregar, ou seja, quanto tempo ele leva para carregar, que a gente viu no relatório de... Tem a ver, então vamos lá. Como é que a fonte conversa com o capacitor? Ele só entende a diferença de potencial. Tá? Quando você aumenta a tensão na fonte, o capacitor ainda está descarregado, ele aceita a corrente facilmente. Mas conforme ele aceita, a tensão dele aumenta. E quanto mais aumenta, menor a diferença entre a potencial do capacitor com o da fonte, mais difícil é chegar a mais carga. Então ele começa a bloquear. Só que a tensão na fonte aumenta e diminui. Chega uma hora que ela é menor que o capacitor. Então o capacitor agora começa a mandar carga. Então essa coisa, a carga entra e sai e fica lá nesse jogo. Tá? Muito rápido, esse capacitor, ele vai ter vamos dizer, não vai conseguir nem guardar, nem mandar, vai ficar descarregado, basicamente. Não dá tempo dele armazenar uma carga e poder reagir. Se for muito rápido, ele fica sem carga.
Tanto que se você medir botar um voltímetro nele, vai dar 0 volts. Então, se a diferença de potencial no gerador for variar muito rapidamente, o capacitor ele não consegue acompanhar o ritmo e deixa passar a corrente. Ele não consegue reagir a nada, ele fica fora. Faz o que você quer porque eu não consigo acompanhar. É um ritmo muito louco para mim. Agora, se você baixar a frequência, ele começa a participar desse guarda, devolve. Quer dizer, quando a tensão na fonte é muito alta, o que ele faz? Ele tira a carga do circuito. Quando começa a cair, ele devolve. É como se fosse assim, um estoque regulador. Uhum. Mas se é muito rápido, você fala, peraí, pô, aí não consigo acompanhar. Então ele não tem essa reação tão rápida para acompanhar. Então, frequências altas, você pode tirar o capacitor e bota o fiozinho lá em curto-circuito. Frequência alta não vai servir para nada o capacitor. Certo. Então aí ele não serve. É que eu tô ainda pensando, sobre como a frequência do gerador vai influenciar na corrente. Então, essencialmente, o que faz a corrente variar é a voltagem do gerador, né? É a resistência do circuito. No fundo, a sim. impedância do circuito. Tá, se a impedância for muito grande, lamento, o gerador não consegue botar corrente no circuito. Sim, sim. Porque se ele botar corrente, o capacitor tira a carga, guarda para ele. E é como se não tivesse fluindo carga. Sim. Nós temos dois, um que coloca, um que tira, um coloca, um que tira. Se eles tiverem no ritmo certo, o que esse colocou, esse aqui tirou. Tem graça. Agora, se for muito rápido, esse aqui não consegue compensar, não consegue reagir a isso. Tanto que a gente chama de reatância e não resistência, vamos dizer, a reatância, o capacitor e daqui a pouco o indutor, são elementos que a gente chama de reativos e não resistivos. Isso vai ter uma importância muito legal se fosse calcular a potência, não vamos fazer isso não. Tá? Um elemento resistivo pega a energia elétrica e transforma em calor, tira do circuito, manda embora para outro lugar, dissipa. Um elemento reativo, não. Quando a fonte está no máximo, está toda cheia de energia para mandar, o capacitor guarda. Quando a fonte está morrendo, o capacitor devolve. Ele não dissipa, ele não joga fora. Ele guarda para usar em outra condição. Então, os circuitos reativos, vamos dizer assim, eles dificultam a passagem de corrente, mas não dissipa essa energia. Eles guardam para usar em outro momento. Enquanto os resistores não. Passou por ele, virou calor, lamento que ele perdeu. Vamos dizer, perdeu no sentido que não volta mais para o circuito elétrico. Transforma em calor, aquece água, toma banho quentinho. Tá bom, isso é muito bom. Mas essa água quentinha, esse calor não volta para o teu circuito elétrico. Então, os sistemas reativos conseguem brincar com a energia. Onde que está a energia? Grosseiramente, é como um pêndulo. Está no modo potencial ou no cinético? Potencial ou cinético? Ele fica, aquele é muito rápido, é muito cinético, aquele é muito potencial. Eu também consigo, no circuito elétrico, brincar com onde está a energia, em que modo que está. O resistor não. Passou por ele, saiu do circuito. Dissipou. Assim como o ar no pêndulo. O ar vai dissipando e o pêndulo vai amortecendo. Então são outros fenômenos. Você tem coisa aí nesse assunto? Vixe. Nossa, me deu uma ideia. Fazer um levitador de sólidos. Opa! Consegui. É um desafio louco, viu?
Então, vamos ver o William aqui. Essa reatância do capacitor estaria relacionada com a variação do campo elétrico, com a permissividade de um meio material? Sim, então vamos lá. O capacitor, o que ele faz é gerar um campo elétrico, e esse campo tem uma energia em potencial para usar quando você precisa, então ele guarda nesse campo. Esse campo é maior ou menor de acordo com o meio, com o dielétrico que está nesse campo. Cada dielétrico tem uma constante de permissividade diferente. Então, vocês não viram capacitores ainda não, na teoria? Já começaram a ver isso ou não? Ou materiais dielétricos em capacitores. Você consegue aumentar esse... Vamos dizer, das duas placas, você aplica V volts. Se você tem vácuo, você tem um certo campo. Se você bota uma outra placa, esse campo pode aumentar. Pode conseguir guardar mais cargas. Então, essa reatância, no fundo, a capacitância vai ser alterada pela permissividade. E isso reflete na reatância. Tá, então, não é que o meio muda a reatância, o meio muda a capacitância, primeiro. E a capacitância que afeta, capacitância em frequência alternada, tá? A frequência altera a reatância. E tudo isso em corrente contínua não tem graça, é como se fosse frequência zero. Então, ele carrega, depois desse transiente de alguns RCs, a corrente é constante, igual a zero. Então, a corrente contínua, depois do transiente de alguns RCs, ela é zero, não passa corrente. O capacitor está totalmente carregado ou totalmente descarregado. Como é que ele sai dessa condição? Quando a fonte ou liga ou desliga. Que aí a corrente que está no capacitor vai para o circuito ou volta. Agora, faz isso rapidamente, corrente alternada. Aí você vai ter esse jogo. Tudo bem, pessoal? Algo mais? Então já está 8. Mais alguma dúvida? Acho que pelo menos conseguiram chegar no final da história, no XC igual a 1 sobre ômega C. Por um caminho totalmente experimental, empírico. Usando as ferramentas que vocês já tinham. Essencialmente gráficos, um pouquinho de planilha para me ligar para os dados, imaginação e coragem. Análise das dimensões, das unidades. Então, como eu falo, conversando com os dados. Tudo bem, pessoal? Algo mais ou podemos já encerrar? Então, vou encerrar, tá, pessoal? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Aqui está stop. E muito bem. Então, vamos finalizar a nossa live.